Mas isso é um negócio muito sério, professor, com certeza. Portanto, ele não abre por quê? Porque ele não quer. Pelo menos essa parte ambulatorial, existem muitos equipamentos novos, né, de custo elevado, que estão lá sem nenhum tipo de utilização. Agora, professor, o que a gente também nota é que a comunidade universitária, de um modo geral, a não ser a sua voz assim de um ou de outro professor, mas a comunidade universitária está muito apática diante disso. Eu me lembro que ano passado foi feito lá uma manifestação, um abraço simbólico ao hospital universitário. Da área de saúde não tinha ninguém. A gente via o pessoal da área de humanidades e letras, etc., e não tinha ninguém da área de saúde. Pires, de fato, a Universidade Federal do Piauí passa por um estado de desolação moral. Por quê? Porque ela entrou num estado de anomia crônica. Quer dizer, o desrespeito sistemático à lei. Basta pegar os relatórios de auditoria da Controladoria Geral da União dos últimos 10 anos. Eles mostram o quê? Que a universidade pratica ilegalidades de modo sistêmico. Não é algo pontual. Prova disso, hoje existem 22 ações de improbidade, ações civis públicas, ações penais contra o reitor ou contra a universidade. E ele é o dirigente há 8 anos. Certo. Existem mais 40 e poucos processos no Ministério Público Federal que têm resultado na abertura de inquéritos civis públicos, recomendações e inquéritos policiais na Polícia Federal. Fora os procedimentos que existem, os processos que existem hoje no MEC. O que isso demonstra? Que a prestação de contas na Universidade Federal do Piauí é inexistente, ineficiente, intempestiva e sistemática. Sim, mas o que me causa muita espécie, professor, é que a comunidade universitária está apática diante disso tudo. A comunidade universitária já foi tão aguerrida, tão dada à luta, mas ultimamente está tão apática diante de tudo. O problema, Pires, na minha humilde opinião, numa avaliação assim, né, não muito, sem pretensão de exaurir o problema, é que boa parte da comunidade acadêmica, não diria a maioria, mas uma parte significativa, foi envolvida nas ilegalidades. Então, por exemplo, nós temos um inquérito sob a custódia do procurador Trambavan Feitosa de acumulação indevida de cargos e empregos. Lá, há a demonstração de que há servidores com dedicação exclusiva com 360 horas semanais. 360 horas? Isso. Eu digo que o indivíduo desse ele precisa do dia de Júpiter, né? 360 horas semanais. E há vários outros, há 108 professores com dedicação exclusiva, com mais de 80 horas semanais. Então, veja bem, essas pessoas vão advogar a tese da legalidade? Elas vão de encontro a essa gestão delituosa do atual reitor? Naturalmente não, porque elas estão enredadas. Elas não vão poder se opor ao reitor. E mais, muitas dessas pessoas pertencem àqueles cursos que eu chamo os cursos do patriciado da universidade, os cursos tradicionalmente de elite. Esse é o problema da desmobilização interna muito grande. Há também um fato político que é a desmobilização nas universidades brasileiras de um modo geral, aconteceu por força, segundo os teóricos políticos, por força do fim dos cursos seriados, ou seja, os cursos por crédito, um aluno assiste uma aula hoje numa turma, amanhã na outra, etc. O alunado perdeu aquele congregamento, os professores também, e a coisa ficou meio dispersa no ambiente universitário. O senhor concorda com esse aspecto? É uma boa hipótese, né? Porque, na verdade, os alunos não convivem por muito tempo. Não tem mais aquela ligação que tinha, né? Mas eu acho, Pires, que, na verdade, é porque os abusos de direito eles se tornaram mais sutis. Certo. Como eu tenho dito. No período do regime militar, o abuso de direito ele era claramente perceptível. Por quê? Porque o policial militar invadia o campus, né? Exato. Baixava o cacetete na cabeça do estudante ou do professor, o sangue escorria e pronto, o abuso de direito estava ali, concretamente perceptível. Como é o abuso de direito hoje? É o uso de fundação de apoio para drenar recursos públicos orçamentários. Aí você tem que explicar para o aluno o que é uma fundação de apoio. Fundação de apoio é uma entidade privada criada em tese para gerir recursos públicos para ensino, pesquisa e extensão de modo otimizado. Na prática, é uma forma de desviar recursos públicos para uma entidade privada e sabe-se lá Deus o que é feito, por exemplo, na Fundap e na atual FADEX. Existem, no relatório de auditoria da CGU de 2010, por exemplo, 35 convênios com a FADEX, milionários, são convênios milionários.
sem nenhuma prestação de contas. Ou seja, a universidade, o órgão público faz o repasse para aquele órgão privado e aquele órgão privado administra seu bel prazer, ele é de direito privado, não tem prestação de contas. É o que acontece com muitas ONGs Brasil afora. É o que acontece com as fundações de apoio na universidade. Então é uma privatização. O modelo é mais ou menos, o modelo tem uma semelhança aí, uma coisa... Mesmo esquema. Certo. Você pega recursos orçamentários e lança na fundação de apoio, em tese, para otimizar, né, procedimentos relativos a projetos de pesquisa, ensino e extensão, mas, na verdade, o reitor tem feito o quê? Obras e serviços de engenharia, tem feito... Porque a rigor eles diziam que era uma maneira de burlar, ou sair daquela formalidade dos processos citatórios. Que demoraria muito, etc. Exatamente, que era lento. da burocracia estatal, ela é demonizada. De fundo, né? Exato. Esse era o pano de fundo do negócio. Como se ela tornasse menos eficiente. Exato. É claro que a universidade, alguns projetos, eles têm especificidades, eles não precisam ter um retorno imediato, é verdade. Certo. Quer dizer, alguns projetos de pesquisa, eles não podem, você não pode ter expectativa de ter um resultado, uma produtividade imediata. Certo. Por quê? Porque eles são projetos de médio e longo prazo. Depende da natureza do projeto. Com certeza. Então, a ideia, na verdade, ela não é má. E também não é algo privativo da UFPI. Mas nós estamos tratando aqui dos problemas das fundações de apoio da UFPI. Exato. A Fundap foi fechada, naufragou, assim, com uma série de escândalos. Certo. E a FADEX, que a substituiu, certo, ela, na verdade, manteve a mesmo modus operandi, sem nenhuma distinção. Na verdade, ela ampliou isso daí. Por quê? Porque no governo, na gestão do professor Luiz de Souza Santos Júnior, houve um volume maior de recursos, do Reúne, a respeito do qual nós temos de discutir. Exato. A sociedade piauiense tem de saber dos recursos do Reúne. O reitor deveria dizer o quanto ele despendeu, por exemplo, como é que é concebível, eu estive na Câmara de Vereadores de Picos, certo, que os 6 blocos do campus Euvídio Nunes tenham custado aos cofres da União a fábula de 14 milhões de reais. 14 milhões? Não, é realmente isso. A gente tem que ser criativo para compreender como que o campus de Picos, os 6 novos blocos, custaram 14 milhões de reais. Realmente. Entre outras, né? Aquela ação civil pública, cuja sentença, em nosso humilde entendimento, foi descumprida pelo reitor, e ele tem dito que ele não descumpriu porque a FADEX é entidade interveniente, e o decreto regulatório de convênios diz, Pires, muito claramente que quem é entidade interveniente de convênio? Entidade interveniente de convênio tem de ser entidade financeira controlada pela União. A FADEX não é entidade financeira, ela é uma fundação. Certo. E ela não é controlada pela União, ela é uma entidade privada. Exato. Então, salvo melhor juízo, essa ação está sob os cuidados do procurador Leonardo Cavalcante, e na segunda vara federal com o doutor Márcio Braga, parece muito difícil explicar por que a Fundação de Apoio intermedia esses processos licitatórios ou então convênios que sem licitação para obras e serviços de engenharia. Agora, professor, nós estamos já chegando no final do nosso horário, mas para concluir, nesse caso, quer dizer, o senhor defende, por exemplo, uma intervenção na universidade, nomeação do reitor pro tempore, etc., mas e a eleição, o mandato do atual reitor termina com ou sem intervenção em maio. E aí, como é que vai, qual é o horizonte para fazer a eleição? Como vai ser esse processo de substituição? O mandato dele, na verdade, Pires, termina em novembro, né? Em maio é a data... A data daquela consulta, né? Exato, né? Em cuja data, para o qual está marcada a escolha pelo Conselho Universitário. Certo. Porque, veja bem, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma imensa confusão. Ele está dizendo para a comunidade que vai haver consulta, com base numa nota técnica e uma consulta, cuja organização está delegada às entidades representativas dos segmentos da universidade. Essa organização não vai acontecer, Pires, porque a ADUF não tem poder de mobilização, o DCE também não, e nem o Sintufp. Ou seja, aí, se nada for feito daqui para lá, pelos órgãos de controle, pela Justiça e pelo MEC, vai haver um novo abuso de direito. Quer dizer, o Conselho Universitário,
escolhido por um reitor ilegítimo, vai escolher o seu sucessor de modo igualmente ilegítimo. Quer dizer, nós vamos consolidar a ilicitude. Aí, quer dizer, continua tudo do mesmo jeito. Exatamente, e são os mesmos atores. Porque o professor Arimateia, que é o candidato reitor, também está lá citado no relatório de auditoria da CGU como gestor com irregularidades. Realmente o problema da universidade parece que é um tanto crítico, complexo. A situação é crítica. Agora, assim, o que a gente tem de fazer é um apelo para a Justiça Federal, né, para os órgãos de controle, o Ministério Público. É claro que os procuradores, os analistas da CGU têm trabalhado, mas em última análise, Pires, quem é que decide? Administrativamente é o ministro da Educação, judicialmente são os juízes federais. São os juízes federais, exatamente. Tem que se apelar para esses órgãos, porque aí foge a qualquer controle da comunidade universitária, né? Eu também entendo que internamente a desmobilização é grande e acho difícil que haja uma comoção tal que pressione o reitor a mudar as regras que ele instituiu há pouco. Ok, professor, nós chegamos ao final do nosso horário, por aqui nós vamos terminando o programa de hoje. Queremos agradecer o senhor pela entrevista. Eu que agradeço. E vamos torcer que a nossa universidade, uma instituição tão querida pela nossa sociedade, e tão útil à sociedade, que encontre um caminho, que tenha uma saída realmente daquilo que a sociedade precisa, né, professor? Obrigado, meu caro. Bom dia. Muito obrigado ao professor Patrick Campeiro por essa entrevista. E nós vamos encerrando por aqui o Palavra Aberta de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos.